boa noite, paz esteja com todos. Estamos dando início à nossa semana de oração. Hoje, o primeiro elo, primeira noite dessa campanha que tem a durabilidade até sexta-feira. Então, desde já, seja abençoado por Deus, desde já, seja agraciado pela graça e misericórdia do Senhor, que Ele venha nos abençoar, que Ele venha nos dar uma noite em paz, que essa noite seja uma noite de palavra, que tenha poder para curar, sarar, nos libertar, e que o Senhor desde já venha nos abençoar nesta noite, neste elo, nesta campanha. Está conosco a Gisele já, a Mirna, a Aldalé lá em Marabá, Dona Maria Felinina, que saudade da senhora, viu? Que Deus nos abençoe desde já, que nós possamos estar aliançados nesse propósito até sexta-feira. 5 noites de oração, 5 noites que nós vamos estar aqui juntos, unidos, buscando pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, que desde já o Senhor possa estar nos abençoando, que desde já o Senhor possa estar trabalhando na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, em tudo aquilo que nesta noite o Senhor precisa trabalhar nas nossas vidas, que nós venhamos receber da graça dEle, da misericórdia dEle, que as mãos deles esteja estendida sobre as nossas vidas, para que possamos receber da sua graça, do seu poder, da direção do seu Espírito sobre as nossas vidas. Amém? Carla Pantoja também já está conosco aqui. Estou até com uma roupa aqui da Carla, né, Carla? Que Deus abençoe. Da loja da Carla, tá? Com esses blazerzinhos aqui. Mas que Deus abençoe a nossa vida poderosamente, grandemente. E que o Senhor desde já venha trazer a paz. Então que você já possa começar declarando que você é mais que vencedor, que você é mais que vencedora. E ainda que venha os dias maus, ainda que venha a tempestade, ainda que venham os ventos fortes, os vendavais, mas que nós possamos estar firmados em Cristo Jesus. Se Jesus está no barco, descansa. E se ele não estiver dormindo no barco, ele vai vir andando sobre as águas. Mas ele não nos desamparará, amém? Está conosco Janara, Cenesildo, Salomão. Que desde já o Senhor venha trabalhar em nós. Declara isso nessa noite: eu sou mais que vencedor, eu nasci para vencer, eu vou vencer todo vendaval, toda tempestade. O Senhor já vai estar nos abençoando, nos dando a bênção que nós precisamos, amém? A Érica Casanova, minha amiga, que Deus te abençoe, grande abraço. Então, amados, que você já declare isso nessa noite, que você nasceu para vencer. E que não tem vento, que não tem vendaval, que não tem tempestade, dificuldade, que eu e você não possamos vencer, amém? Está conosco também a Luciana Gomes. Desde já, sejam bem-vindos para quem está entrando a primeira vez, quem já faz parte da campanha. Eu sei que hoje vai ser uma noite de bênção, uma noite de vitória, uma noite de conquista, mas compartilha, manda aviãozinho, porque esta semana, né, nós vamos estar sorteando uma Bíblia, tá? Por sinal, uma Bíblia muito bonita. Muitas pessoas já foram abençoadas recebendo uma Bíblia, óleo da unção, tá? Agora deixa eu te falar uma coisa: se você precisa, você já tem Bíblia, mas compartilha, manda aviãozinho para que você possa presentear alguém com essa Bíblia sagrada. E aí vai compartilhando, vai enviando aviãozinho, compartilha quem está no Facebook nos grupos, né? Nos grupos. Quem está no Instagram, manda aviãozinho, mas compartilha muito, porque essa semana o Senhor vai nos dar bênção e grandes vitórias, sabe? Aquele que acalma o vento, aquele que acalma o mar, aquele que tira a força do vento, aquele que faz o leão jejuar, aquele que apaga o fogo, pois é esse Deus que essa semana nos entregará grandes vitórias. Então, desde já, entra nesse propósito, fica aliançado nessa campanha de oração e começa desde já receber o teu milagre, receber a tua vitória, que a bênção de Deus já esteja sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família. Então, para você que compartilhar,
para você que mandar aviãozinho, para você que botar lá no grupo, chamar um amigo, chamar uma amiga, você vai estar concorrendo a essa Bíblia sexta-feira, tá bom? Quem tá no Instagram já sabe. Quando eu finalizar, é que deixa lá, aperta o coraçãozinho, deixa lá no término da campanha, da oração, porque se você fizer antes, não fica registrado, tá bom? Divalda, pastora Divalda Miranda, que Deus abençoe sua vida, seu ministério. Eu creio que a Vanessa Sintra, olha, parabéns. Que Deus abençoe, que te dê força. Sabe quando a gente está no fundo do poço, ou a gente morre lá, ou a gente se impulsiona para viver coisas maiores. E eu tô vendo isso na sua vida, a virada de chave. Continua nessa força, nessa fé, porque eu creio que Deus, a mulher que eu conheço, uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, uma mulher que não tem medo de enfrentar dificuldade, ela se levanta, ela se ergue e Deus vai fazer isso na tua vida. Tu crê? Tu crê que hoje Deus vai te dar uma unção tão poderosa, que o Senhor vai te levantar com uma aliança que não quebra, uma aliança que vai te dar autoridade para te vencer a dificuldade e os dias maus. Amém? Glória a Deus. Luciana Gomes, lá em São Paulo, que Deus abençoe. Tanto tempo, né, Luciana? Já sei com quem eu tô falando, amém? Que Deus te abençoe, amém? Glória a Deus, amém? Eita glória, eita glória. Hoje eu quero falar para você que talvez está passando um dia difícil, você que está enfrentando um problema, uma luta, uma dificuldade, Deus está te dizendo que Ele acalma o vento, que Ele acalma a tempestade, e que não há vento forte, vendaval, que vai fazer você parar. Porque quanto maior o vento, quanto maior o vendaval, quanto maior a dificuldade, quanto maior a tempestade, diga assim, maior vai ser a minha vitória. Deus tem vitórias poderosas para ti nessa noite. Tu crê? Tu crê que Deus está trabalhando, operando na tua vida? Então, vá tomando posse e recebendo. Carla Pires, Deus hoje também tem bênçãos para te entregar. Quando passou o teu nome aqui, eu via como se tudo tivesse muito fechadinho, muito trancadinho, muito assim protegido. Pois é, aquelas bênçãos que tu tem orado, buscado, pois é, eu vejo como se tivesse uma barreira, que tivesse um impedimento que está atrapalhando, impedido de chegar até você. Eu tô mentindo? Você falou comigo não, né? Mas você tem tido dificuldade, não só na tua vida profissional, como também no financeiro. Mas o Senhor está dizendo hoje que Ele é o Deus que quebra o arco, Ele é o Deus que despedaça a lança, e Ele é o Deus que hoje, nessa noite, está dizendo, diz para ela que eu abro o caminho, que eu vou abençoar, e que o Senhor vai abrir portas maiores, que Ele vai alargar fronteiras. Então descansa no Senhor, porque o Senhor hoje nessa noite está dizendo que há algemas que prendem a tua vida financeira. E o Senhor já está dizendo nesta noite que Ele quebra toda algema que está prendendo as finanças da tua vida e que Ele vai abrir portas e vai te abençoar nessa área. Tu crê? E tu crê, se tu crê, toma posse, se tu crê, recebe, porque nós não temos nos conversado, e eu não sei nada, mas Deus está dizendo para ti que hoje Ele quebra essa algema que está te impedindo na tua vida financeira, que tem atrapalhado o teu profissional e até mesmo a tua vida emocional, tá? Deus, Ele está restaurando também tuas emoções, que andam meio abaladas. O Senhor fala isso para ti nessa noite, amém? Tu crê? Então toma posse, Leri, boa noite. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua casa, o teu lar, a tua família, o Vitor, que o Senhor venha te abençoar, Vitor, poderosamente, grandemente. Desde já, toma posse, já recebe, porque Deus hoje veio para acalmar o vento, Deus veio hoje para acalmar a tempestade. Tu crê nisso? Então diz, Senhor, acalma o vento, acalma a tempestade, que a bonança venha, porque depois do vento, a bonança vem. Então, que ela já está preparada. Tu crê? Tu crê que Deus já preparou a bênção para tua casa, para o teu lar, para tua família? Então, recebe, toma posse. Glauciane, lá no Jobim. Essa semana eu não esqueço de mandar tua geladeirinha térmica. Toda vez eu esqueço de levar
mas essa semana eu devolvo, porque tu me deu o que estava dentro, não foi não é a geladeirinha térmica. Vou devolver, amém? Glória a Deus. Mas vamos orar para que Deus fale conosco nesta noite, para que o Senhor nos abençoe. A Glauciane me abençoou com polpa de muruci, de bacuri, não é? Deu umas bênçãos, glória a Deus, Deus é bom, né? Ele é aquele que acalma o vento, é aquele que acalma a tempestade. O Senhor é aquele que faz o leão jejuar, que faz a estéril ter filho. O Senhor é aquele que multiplica nossas bênçãos. Está conosco também a Lucileia. Deixa eu ver quem mais está conosco, deixa eu ver aqui. Eu creio que já tem um número expressivo de pessoas. Vamos dar início naquilo que devemos fazer nessa noite, que é compartilhar, falar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Ruth Santos, eu vejo o Senhor nesta noite entrando com provisão na sua casa. Mas é provisão na área da saúde. Eu vejo como se tivesse um leito preparado para alguém da tua família que anda doente. Mas o Senhor está dizendo, diz para ela que nessa noite eu repreendo, de dentro da tua casa, o espírito da enfermidade. Aquilo que era para a morte, a doença que era para acamar, a doença que era para ir para o leito. O Senhor está dizendo, diz para ela que nessa madrugada eu repreendo o espírito de enfermidade que estava sobre a tua casa. Tu crê? Então toma posse, porque o Senhor está repreendendo o espírito de enfermidade que era para leito, que era para hospital, que era para UTI, diz o Senhor. Mas hoje Ele está desfazendo. E esse espírito da enfermidade, declara assim comigo, sai em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Valéria Silva, o Cleidson está conosco, Campos, a Jaqueline Nayara, minha sobrinha lá em Santa Catarina. Que Deus abençoe a Susane Gomes, a mulher dos alfajores mais deliciosos e saborosos que eu já provei em toda a minha vida. Inclusive, recomendo, super indico, quem for fazer festa, docinho, alfajor é dos deuses. Muito bom. E os bolos também, né, Suzane? Ela fez o bolo do pastor Josué. Ó, que beleza, que coisa caprichada, amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar em nome de Jesus, amém? A glória de Deus esteja sobre nós. Érica, Patrícia, amém? Vamos abençoar nossas vidas, amados, em nome de Jesus. Francimar Pinheiro, que Deus abençoe a tua casa, teu lar, tua família. Que o Senhor venha... Francimar, quando eu falei o teu nome aqui, o Senhor diz assim, diz para ela levar o João para fazer uns exames, tá? E principalmente, Francimar, do coração. Exame, o Senhor diz para ti não te assustar com o que eu estou te falando, mas é um exame de prevenção, tá? Quando o Senhor avisa, quando o Senhor manda, é melhor obedecer, porque Ele sabe do que Ele está falando, tá bom? Então o Senhor está dizendo para ti nessa noite, leva o João para fazer exames, cardiologista, foi o nome que o Senhor me deu, para fazer os exames, tá? O teu filho João, é o exame de prevenção. Então se o Senhor está mandando, obedeça, amém? Que Deus abençoe o João, que ele possa fazer esses exames e que o Senhor venha abençoar. E o Senhor diz que é um exame preventivo, tá bom? Então faça isso que o Senhor mandou. Glória a Deus. Tá conosco a Miranda, conosco também. Que Deus abençoe a sua vida. A Dani de Jesus, que Deus abençoe. A Dani tem entrado sempre, né, Dani? Desde o ano passado, a Dani já está conosco. A Cleidinha Duarte, não é a nossa amiga cantora Cláudia Duarte, tá? Mas é a Cleide Duarte, que também tem o mesmo nome da nossa amiga. A Débora Almeida, desde já, boa noite, se eu não falei seu nome. Mas vamos dar prosseguimento naquilo que o Senhor tem para falar na minha vida e na tua vida nesta noite. Agora, olha só, compartilha, manda esse aviãozinho, porque hoje a palavra, ela é bênção para minha vida e para tua vida, tá? Então, aquilo que é bênção para mim, para você, compartilha com outras pessoas também, para que seja bênção na vida de outras pessoas, amém? Desde já, a Valéria já está botando o nome da família, já deixa o teu pedido de oração, deixa o teu nome. Amanhã nós vamos estar com a caixinha de oração. Hoje, para quem começar a compartilhar, começar a mandar aviãozinho, tá? Sexta-feira tem sorteio de uma Bíblia. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que Deus já abençoe a tua vida, viu, Dani?
Dani de Jesus. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que o Senhor te dê uma proteção nessa noite, porque é necessário, viu? O Senhor te deu uma blindagem da planta dos pés do alto da cabeça contra toda invertida. Sabe quando o teu nome apareceu aqui? É como se fosse dardos sendo lançados de palavras contrárias, de palavras de inveja, de palavra de maldição. E o Senhor está dizendo que Ele te dá nesta noite, Lebalabassúria, uma blindagem da planta dos pés do alto da cabeça contra todas as invertidas de Satanás contra a tua vida, amém? Então, desde já, recebe, toma posse. Luciana Gomes, deixa eu falar algo de Deus para a tua vida. Te firma, viu, amiga? Te firma num propósito com Deus, porque é como se o inimigo estivesse cercando assim pelas laterais. E o Senhor está dizendo para ti nesta noite que Ele quer propósito, que Ele quer jejum, que Ele quer oração, que aquela mulher do primeiro amor, essa semana ela venha intensificar na tua vida e que não passe, mas que você venha fazer um propósito de jejum e oração, o Senhor mandou te dizer, porque é necessário, tá? Para te fortalecer, para que tu te fortaleça. Então o Senhor está te dizendo nesta noite, diz para ela que eu preciso, que Deus não precisa, né? Ele está dizendo que você precisa fazer um propósito de jejum e oração com consagração para que dardos que foram lançados, que tenham atrapalhado a tua vida aí, venham ser quebrados, amém? Olha, a Vanessa Santana está conosco também, desde já mando aquele abraço, parabéns para a Hannah, estou muito feliz com o desempenho da Hannah, quanto que Deus tem levantado essa geração, quanto que Deus tem abençoado a vida da Hannah, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém? Vamos orar pela palavra, Senhor nosso Deus, Pai amado, né? Vamos orar. Coloque a mão sobre o seu coração. Tem gente pedindo oração aqui pelo César Augusto, que está no CTI. Já foi desenganado pelos médicos. Nós vamos estar botando em oração desde já. Amém? Mas vamos orar. Laeliane, Deus abençoe sua vida também. Seja bem-vinda nesse propósito. Amém? Mas vamos orar? Senhor, nós põe a mão sobre a altura do seu coração e vamos pedir para que o Senhor venha nos abençoar nessa noite poderosamente, ricamente, grandemente sobre as nossas vidas. Amém? Senhor nosso Deus, Pai amado, graças te damos pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui mais uma noite, mais uma semana de campanha da oração, que não é mais da meia-noite, mas que, Senhor, será uma semana que nós estaremos aqui orando, aprendendo mais de Ti, glorificando e exaltando o Teu nome. Fala conosco, Pai, por meio da oração, da palavra. Seja conosco hoje para todo sempre. Guarda essa casa, guarda essa família, meu Pai. Cerca essa casa com muralha de fogo, cobre com o Teu manto, cerca com muralha de fogo mesmo e coloca Teus anjos acampados em cada lar, em cada casa, cada família aqui representada. Que praga nenhuma, mal nenhum, dano nenhum venha atingir essa casa, essa família, meu Pai, mas coloca sobre a Tua proteção, sobre o Teu escudo e que o Senhor, desde já, Senhor, esteja na direção, no controle, que o Senhor esteja acalmando o vento, a tempestade e que o Senhor venha nos abençoar nesta noite poderosamente, ricamente, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 25, amém? Livro de Isaías, capítulo 25, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor, amém? Karine Leitão, lá em Fortaleza, Deus abençoe a tua vida, você é muito querida, muito amada. Espero voltar em Fortaleza novamente para que a gente se encontre novamente, amém? Diz assim a palavra do Senhor, tá? Isaías, capítulo 25, versículo 4. Porque fortes a fortaleza do pobre, olha só. Aqui Jesus fala, porque foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado, na sua angústia, refúgio contra as tempestades e sombra contra o calor, porque dos tiranos o bufo é como tempestade contra o muro, amém? Olha só o que a palavra vem dizendo para mim, para você nessa noite. Isaías vem dizendo que o Senhor, Ele é a nossa fortaleza. A fortaleza de quem? Do pobre. Não só a fortaleza do pobre, mas também a fortaleza do necessitado. E Ele é que está conosco na angústia, é Ele que é o nosso refúgio contra o quê?
as tempestades. Amém? Amados, quem aqui já não enfrentou uma tempestade ou um vento forte? Quem aqui já não passou por momentos difíceis da nossa vida, que às vezes nós estamos no olho do furacão, no meio de uma tempestade, e não sabemos como reagir nem como fazer, não é verdade? Quando a palavra vem dizendo aqui que ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio na hora da angústia contra a tempestade, amados, na nossa vida, não são feitos só de momentos bons, não é verdade? Às vezes nós não só de momentos alegres, de momentos tranquilos, não é verdade? Quantos aqui já passaram por vendavais, ventos e tempestades? Essa é a nossa realidade. Nem só de momentos alegres, nem só de momentos tranquilos, nem só de momentos que tá tudo bem. Nós passamos também por momentos difíceis. Tem dias que passamos por problemas, dificuldades. É como se os vendavais viessem sobre nós. Porque, querendo ou não, amados, o problema existe. Existe ou não existe? Os problemas existem nas nossas vidas. E aí, os dias maus, eles vêm tanto para os bons quanto para os ruins. O dia mau vem para todo mundo. Entenda que não é só de momentos bons, de alegres e tranquilos. O vendaval, o vento forte, o problema, o dia mau, vem para todos, vem para todo mundo. Entenda que é um dia que você passa por uma angústia, é um dia que talvez você passe por uma tristeza ou dores, quem sabe uma tempestade de enfermidade, de falta de dinheiro, de uma briga no lar, de uma confusão. Amados, o que o diabo é especialista em causar tempestade, principalmente aquelas que são familiares, para dividir, para separar, para brigar, para botar contenda. Entenda que o dia mau ele vem. É um dia de dor, é um dia de tristeza, é um dia de angústia, é um dia de dores. E entenda que esses dias são como tempestade, que acontece cedo ou mais tarde, nós vamos ter que enfrentar. E é isso que nós não queremos passar, mas que o Senhor ele pode mudar. Não é porque nós somos cristãos, não é porque nós servimos a Deus que nós vamos estar livre dessas tempestades do dia ruim. O dia mau, ele é inevitável, sabe por quê? Está na Bíblia. A palavra de Deus diz que ele vem para todos. E aí ele vem falando aqui na palavra que lemos em Isaías, que ele é a nossa fortaleza necessária no dia da nossa angústia contra o quê? Contra as tempestades. Entenda que a palavra vem dizendo para nós, lá em João capítulo 16, se não me engano, versículo 33, ele vem dizendo que no mundo nós teremos aflições, que nós devemos ter bom ânimo porque ele venceu. Então entenda que nossa vida, ela não é feita só de momentos bons, momentos alegres, momentos tranquilos. Nós temos que entender que o dia mau vem, a aflição vem, mas que nós não podemos desistir e nem tampouco deixarmos sermos vencidos por esses ventos e essas tempestades. Entenda que esse dia ele é necessário, ele é inevitável, porque está na palavra de Deus. O dia mau vem para todos, mas que a gente possa ter bom ânimo, porque o Senhor venceu e nós também iremos vencer. Então declare, eu vou vencer, porque eu nasci para vencer, eu sou vencedor. E ainda que o dia mau venha, diga assim, eu vou ter bom ânimo. Eu vou ter o quê? Bom ânimo. Tá conosco também, né? O Cledilson, deixa eu ver bem aqui, que eu vi uma pergunta. O Juscelino, quanto tempo, né, amado? Que bênção você tá aqui. Então, amado, seja bem-vindo. Então, o que que acontece? É inevitável o dia mau, sabe por quê? A tempestade vem para todo mundo. Mas a diferença é quem tem Jesus no barco. A diferença é quem confia no Senhor. Você vai sair dessa tempestade, desse vendaval mais forte, com ânimo, com alegria, para que a gente possa vencer. Então eu não sei qual está sendo a tua dificuldade, eu não sei qual está sendo o teu vento, eu não sei qual é o dia que você está passando, se você está no dia mau, se você está no dia bom, mas que desde já, Rebalamaia, o Senhor já te avisa, tenha bom ânimo,
tenha o quê? Bom ânimo. A tempestade vem. E é interessante em tudo isso, que no meio de tudo isso, a tempestade, amados, ela é um fenômeno da natureza. É algo que eu e você não podemos controlar. Podemos? Não. Então a gente tem que entender que por mais que seja um fenômeno da natureza, e quando a tempestade vem, ela vem trazendo vento forte, ela vem trazendo chuva forte, em alguns lugares granizo, relâmpagos, trovão, raios. E aí, amados, como é que nós estamos? Será que essa palavra aqui nessa noite é para mim e para você? Que ele é o nosso refúgio necessário contra as tempestades? Pois é, eu estou falando aqui e mostrando para você que aqui a tempestade é um fenômeno da natureza e que quando ela acontece, ela traz consequências terríveis e muitas vezes de destruição. E tem gente que não consegue vencer a tempestade, tem gente que não consegue sair da tempestade, mas Deus está dizendo nesta noite: tem bom ânimo, eu venci, você vai vencer, você vai sair, porque Ele é aquele que acalma o vento, Ele é aquele que acalma o mar, é Ele que vai parar e mudar o tempo do vento, é Ele que vai mudar a tempestade na tua vida. Ainda que a tempestade tenha vindo para te causar grandes danos, destruição, o Senhor é aquele que restaura, o Senhor é aquele que reconstrói, o Senhor é aquele que nos abençoa. Dá para te dar um glória a Deus aí? Porque o Senhor também nessa noite, Ele vem falando de tempestade, mas Ele também vem falando para você que Ele está no barco. E se Ele não estiver no barco, Ele vai vir andando sobre as águas para te salvar, para te estender a mão como Ele estendeu para Pedro, para te abençoar. Tu crê nisso? Então glorifica e exalta o nome do Senhor e diz assim: declara isso: Jesus está no meu barco, Jesus está no meu barco, porque se vier o vento e a tempestade, é Ele que está no controle. Amém? E é sobre isso que eu quero meditar com você nessa noite, sobre tempestade. Entenda que a tempestade, que muitas vezes que nós mesmos que causamos. Às vezes tem muitas tempestades que somos nós que causamos pela falta da nossa desobediência. Porque, amados, entenda uma coisa: por conta da nossa desobediência a Deus, e aí a nossa desobediência, ela traz consequências graves para a nossa vida. Entenda que tem tempestade que somos nós que causamos. Tempestade pela falta de obediência. E muitas vezes a nossa desobediência, ela causa tempestades graves para a nossa vida. E não só para a nossa vida, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. Para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa parentela. Então, uma tempestade, quando nós mesmos causamos, ela traz consequências terríveis para a nossa família. E eu vou te dar um exemplo muito clássico nisso. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que desobedeceu a Deus e pela sua desobediência ela acabou trazendo consequências para ela e para todo o povo que estava ao redor dele. Entenda que lá no livro de Jonas, eu creio que no capítulo 1, a palavra vem dizendo que Jonas, Deus fala com Jonas, manda Jonas ir para Nínive, pregar o evangelho, levar a palavra, levar a mensagem para o povo de Nínive. Nínive era um povo terrível, cruel, que não obedeceu a Deus. Eu até entendo Jonas, e eu já preguei sobre ele aqui, que muitos profetas tinham medo de ir para lá, porque eles eram terríveis. Eles matavam os profetas com empalamento, tá? Para quem não sabe o que é empalamento, depois você vai lá no dicionário, procura saber o que é, porque é até constrangedor eu falar o que é morrer por empalamento aqui. Mas procura depois lá, já fica o dever de casa. Então Jonas, ele teve receio de obedecer a Deus e de ir para Nínive. Quantas vezes, amado, a gente desobedece a Deus porque a gente tem medo, a gente acha que não consegue, que não somos capazes, que não vamos fazer, e que isso tem gerado grande desconforto e grandes consequências para quem está ao nosso redor. A palavra de Deus diz que Deus mandou ele para Nínive, ele não foi. Ele vai até Jope, em Jope ele compra uma passagem,
ele embarca para ir para Tarso. No meio da viagem, pela desobediência de Jonas, o que vem no mar? Uma tempestade. Mas essa tempestade, ela foi gerada por conta da desobediência. Costumo falar que esse tipo de tempestade acontece nas nossas vidas porque nós desobedecemos e nós mesmos causamos esse tipo de tempestade na nossa vida. Quando nós desobedecemos a Deus. Aí olha só o que acontece. A palavra de Deus vem dizer que agora no mar, que Jonas está naquele barco indo para Tarso, a palavra vem dizer que há um vento, uma tempestade, toda a tribulação do navio começa a ficar desesperada, porque lembra que eu falei agorinha que quando a gente desobedece, que a tempestade vem, ela não atinge só a nós, ela atinge toda a nossa família, todos que estão ao nosso redor. E a tribulação aqui foi totalmente abalada, totalmente envolvida pela desobediência de Jonas. A palavra vem dizer que agora eles se desesperam, era uma grande tempestade, um grande vento, eles começam a jogar tudo que estava no barco, eles começam a lançar no mar, começam a tirar a sorte entre os seus deuses, e aí a sorte cai para quem? Para Jonas. E Jonas está onde? No porão dormindo. Deixa eu dar uma palavra para você. Sabe por que Jonas estava dormindo? Porque o Satanás, o inimigo da nossa vida, ele tem mania de nos adormecer, nos cegar, fazer com que a gente durma para que a gente não veja o problema, e quando a gente se acorde ou que a gente abra os olhos desse problema, a gente já está na barriga do grande peixe, a gente já está no meio do furacão. Então Deus está te alertando nesta noite. Obedece. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer a palavra de Deus, aquilo que Deus está direcionando, aquilo que Deus está mandando a gente fazer, para que a gente não gere nem cause consequência para nossa casa, para nossa família, para as pessoas que estão ao nosso redor. Entenda que agora uma tripulação toda, o barco todo, está no olho do furacão, no meio de uma tempestade, por causa da desobediência de Jonas. Essa tempestade ele mesmo causou. E quando a sorte cai para ele, ele diz que ele sabia que ele estava ali, que aquilo estava acontecendo, porque ele desobedeceu a Deus. O que eles fizeram? O próprio Jonas manda eles lançarem ele no mar. A palavra de Deus vem dizendo que um grande peixe, tá? Engole Jonas. Jonas passou 3 dias. Se eu não me engano, 3 dias, vamos lá que é boa de matemática, 72 horas. No fundo, na profundeza do mar, na barriga de um grande peixe. Ali Jonas clamou, Jonas orou, se arrependeu, pediu perdão e foi melhor obedecer. A palavra de Deus diz que Jonas, ele foi lançado. Segundo geograficamente, muita gente diz que Jonas foi para lá em Nínive. Nanani, nani. O peixe grande deixou ele no ponto de partida. Ele foi ter que pegar o barco, ele teve que ir para Nínive. Não está escrito isso porque geograficamente, quando a gente vai ver os mapas, não bate, não tinha como o peixe grande deixar ele lá em Nínive. Mas isso é teologia, vamos voltar aqui para a palavra. Entenda que agora Jonas ele vai para Nínive, ele obedece, ele prega a palavra, o povo de Nínive se arrepende, ora, jejua, põe pano de saco, e o Senhor usou da sua misericórdia para com aquele povo. Mas aí entra um detalhe. Jonas não se agradou, Jonas não gostou, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar que muitas vezes nós passamos por grandes tribulações, nós passamos por grandes tempestades, grandes vendavais, porque somos nós que causamos por falta de obediência. Então entenda, tem gente aqui que está desobedecendo a voz de Deus. Tem gente aqui que Deus já mandou ir para A, vai para B. Deus está dizendo, faz assim, está fazendo de outro jeito. Ei, deixa eu te falar, tudo que a gente causa de tempestade não vai atingir só você. Vai atingir todos que estão ao seu redor. A tribulação toda foi atingida pela desobediência de Jonas. E você? Como é que você está nessa história? Será que você está numa tempestade, numa tribulação, porque você gerou isso? Será que hoje Deus não está falando com você e comigo que é hora de rever, de repensar? Todo mundo erra, todo mundo peca, todo mundo falha. Mas nós conhecemos a Deus e Ele nos ensina a obedecer. Então é melhor obedecer do que sacrificar, do que ir parar na barriga de um grande peixe.
Então é hora da gente entender, porque tem gente aqui e tem gente que não gosta de ouvir, né? Quando Deus fala, gosta de ouvir quando é revelação, quando é, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa. Não, amados. Essas revelações às vezes nem vêm de Deus. Porque quando Deus revela é para livrar de uma doença, quando Deus revela é para livrar de um problema, quando Deus abençoa é porque Ele viu que há obediência na vida dessa pessoa. Então chegou a hora dessas tempestades causadas pelas nossas desobediências, elas vêm nos zerar hoje na nossa vida. Se você está dentro de um peixe, atribulado, angustiado, tá? Porque você adoece sozinho, você fica angustiado sozinho e o diabo ainda faz você dormir na demência para que você não obedeça a palavra. E ele está falando aqui, ó, que ele é a fortaleza, o refúgio do necessitado contra a tempestade. Quem está sendo? Quem que está cuidando de você? Qual é a tempestade que você está nessa noite? O Senhor está dizendo, foi você que causou. Você não obedeceu, você não fez como eu lhe mandei. Então é hora de sair da barriga do peixe. É hora de sair da onde? Da barriga do peixe. E como é que você vai sair da barriga do peixe? Clamando, orando, se arrependendo, pedindo perdão, voltando atrás. E aí sim, Deus vai fazer o milagre acontecer na tua vida. E lembre-se que quando nós desobedecemos, que a tempestade que vem, como veio para Jonas, quando por conta da nossa desobediência, ela não vai afetar só você, ela vai afetar a família, familiares e todos que estão na tribulação do teu barco. Amados, é muito sério que Deus está falando conosco nessa noite. Quando nós falamos de tempestade, não só aquela que que são causadas pelas nossas desobediências, mas existe tempestade que vem para testar a nossa fé também. Existe tempestade que vem para quê? Para testar a nossa fé. Entenda que Deus, Ele sempre vai nos testar. Deus, Ele só vai aprovar quem é aprovado, quem não desiste, quem é resiliente, quem permanece firme, meio em vento, em tempestade, sabe que tem um Deus que é poderoso, um Deus que acalma o vento, um Deus que acalma a tempestade, um Deus que pode fazer transformações. Mas entenda que também existem tempestades que é o próprio Deus que vai colocar para que nós venhamos ser o quê? Testado. Entenda que depois de Deus ter multiplicado os pães e os peixes, quem lembra dessa passagem? Deus multiplicou os pães e os peixes, alimentou uma multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E aí Deus, Ele pede um tempo para os discípulos para orar. E aí Jesus manda ele para o outro lado, eles pegaram o barco, foram para o outro lado da Galileia e eles estavam ali. Lá no livro de Mateus, capítulo 14, fala dessa tempestade. Entenda que agora ele ficou orando por volta da madrugada, das 3 horas da manhã. A palavra de Deus diz que Jesus olhou os seus amigos e aí do outro lado eles estavam no meio do mar, aonde? No meio de uma tempestade. Entenda que a palavra vem dizendo que Jesus olhou para o mar e ele viu que os seus amigos ainda estavam remando, mas não estavam conseguindo sair nem do lugar por conta de uma grande tempestade que estava direcionada sobre o barco, sobre os discípulos de Jesus. E eles estavam o quê? Remando. Eu quero parar aqui rapidinho para falar algo para você. Por que Jesus vai até eles? Porque mesmo no meio da tempestade eles não desistiram. Mesmo no meio da tempestade, eles continuaram o quê? Remando. Deixa eu falar pra você. Talvez você esteja passando uma luta, um problema, uma dificuldade. Não para não, tá? Continua remando. Porque Jesus está indo ao teu encontro. Mas se você parar e ficar no meio do furacão sem fazer nada, não tem como Deus ir até você. Não pense que Ele não está olhando. Ele pode até não estar no barco com você nessa tempestade. Mas os olhos dele estão atentos em tudo que você está vivendo, passando. Então não para de adorar, não para de louvar. Não para de ir para a igreja, não para de adorar esse Deus, continue remando, mesmo em meio de uma tempestade, de um vento. A palavra vem dizer que Jesus viu os seus amigos no meio daquela tempestade, eles não pararam de remar, eles não pararam de continuar tentando. Ei, deixa eu falar algo para você, é nessa tempestade que o Senhor vai testar a minha e a tua fé, é nessa tempestade que veio para matar, para te afogar, para te destruir, que tu vai cantar o hino da vitória.
É nessa tempestade que você vai ser aprovada por Ele para viver coisas maiores. Diga assim, para o quê? Para viver coisas maiores. Essa tempestade, amado, Jesus, ele vem andando sobre as águas. Ele vem o quê? Andando sobre as águas. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, ele pode até não estar no teu barco, mas os olhos dele estão atentos, estão ali ligados em você. Ele não está no barco, mas ele está conectado contigo. Ele está na tua direção, vendo tudo o que está acontecendo. Jesus, ele podia até não estar no barco, o vento poderia até estar sendo forte, mas Jesus foi ao encontro dele. Jesus foi o quê? Caminhando sobre as águas. Ei, deixa eu falar para você, isso é muito importante. Deus Todo-Poderoso, manda eu te dizer nesta noite, os olhos dele estão atentos em você. Você está passando uma dificuldade, um vento, uma tempestade, ele já mandou Jesus ao teu encontro. Ele já mandou Jesus ir até você. Dá um glória a Deus. Agora Jesus, né, olha para os seus amigos, eles estão lá remando, o vento forte, a tempestade. A palavra vem dizer que Jesus agora vai andando sobre as águas. Eles estavam num momento de tão desespero, eles estavam tão agoniados pela tempestade, que eles não conheceram Jesus. Eles começaram a gritar que Jesus era o quê? Um fantasma. Amados, não importa a forma que ele vem, do jeito que ele vem, ele está indo, ele está chegando. Diga assim, Jesus está chegando para acalmar esse vento. Jesus está chegando para acalmar essa tempestade. E quando ele sobe no barco, ele acalma o vento. É nessa tempestade que acontece algo que é muito pregado. Eu já até preguei isso aqui. É nessa tempestade que quando Jesus grita, né, que eles começam a gritar que é um fantasma, Jesus se apresenta para eles. A palavra vem dizer que Pedro desce para o encontro de Jesus. Agora, olha só, eu não vou pregar sobre Jesus, nem Pedro andando sobre as águas, mas eu quero que fique bem claro aqui para mim e para você. O Senhor está dando aqui algo fresquinho, fresquinho assim, da filiação do céu para mim e para ti nessa noite. Entenda, Pedro desce, não desce? Pedro anda, não anda sobre as águas? Mas na hora que Pedro está afundando, ele começa o quê? Gritar. Jesus está bem pertinho dele, estende a mão, tira. Agora deixa eu te falar o que Deus me entrega para te entregar. Pedro era pescador, não era? Pescador desde criança. Qual é o pescador que não sabe nadar? Me diga. Qual é o pescador que não sabe nadar? Existe isso, será? Eu não creio que haja um pescador como Pedro. Creio que Pedro, ele pescava com seu pai desde criança. Eu creio que ele sabia nadar. Quantos concordam comigo? Não é verdade? Agora, o que eu quero falar para você nesta noite? Que a gente esquece quem somos. A gente esquece na hora da tribulação, na hora do vento, na hora da tempestade. A gente esquece que sabe nadar. A gente esquece que a gente tem um Deus que pode mudar a tua história. Então, o Senhor está te dizendo nesta noite, ei, eu estou contigo. Eu estou no barco, e se eu não estou no barco, eu estou andando. Você sabe quem você é. Você sabe o Deus que você serve. Você sabe o Deus que já operou rebacantarai, rebachúria na minha e na tua vida. Não esqueça quem você é. Não deixa o diabo fazer que o problema seja maior do que você venha estar apático sem saber quem você é. Pedro com certeza sabia nadar, mas na hora que ele está afundando, Pedro esqueceu disso. Pedro esqueceu que sabia nadar. Deus está falando com pessoas aqui que estão vivendo um momento difícil, que sabe o que fazer, sabe a posição que tem que tomar, sabe o que é necessário ser feito. Sabe por quê, amado? Existem situações que nós precisamos saber quem somos, em quem servimos, o que está conosco, quem é que nós servimos, qual é o nosso Deus. Entenda que Pedro, ele sabia nadar, mas na hora da tribulação, na hora do sufoco, ele esqueceu que ele sabia nadar. E você está esquecendo o quê? Que você tem um Deus que é poderoso? Você está esquecendo que você tem um Deus que é forte? Você está esquecendo que ele calma o vento, ele acalma a tempestade, ele fecha a boca do leão, ele abre o mar para você passar, ele entra com você na fornalha, ele está contigo no vale da sombra da morte. Não esquece o Deus que tu serve.
Não esquece, porque esse tipo de tempestade é para você ser aprovado, é para você ser aprovada diante de Deus, para que a sua fé ela seja estabelecida, para Ele saber em quem você tem crido, quem é que você crê e aonde está a tua fé. Ei, meu amado, Pedro sabia nadar. Você sabe a forma como sair dessa guerra, você sabe a forma como sair dessa batalha. Deus é contigo, não esquece quem você é. Ei, olha para cá. Deus está falando com você nessa noite. Ele está te testando. Ele está testando para você ser aprovado. Então seja aprovado sem esquecer quem você é, sem esquecer o Deus que você serve. Ele não é fantasma. Ele não é fantasma. A palavra vem dizendo que Ele é o refúgio, a fortaleza do pobre na hora da angústia, contra as tempestades, amado. Então essa tempestade é para te aprovar. Essa tempestade é para você sair dela mais forte. Essa tempestade é para você sair andando sobre as águas, para que Jesus entre no teu barco. Quando Jesus entra no barco, o que aconteceu? O vento parou, a tempestade parou, o vento acalmou. Ei, eu quero te dizer, não esquece, Lebalabassúria, quem você é. Ei, Pedro esqueceu que sabia nadar, achava que ia morrer, achava que ia afundar e começou a gritar, Jesus, Jesus. Ei, o que Jesus fez? Estendeu só a mão. Isso quer dizer que Jesus estava bem pertinho dele, porque a palavra vem dizendo que Jesus estendeu a mão e segurou na mão de Pedro. Você não vai afundar porque você sabe nadar, e ainda que você afunde, Ele está bem pertinho de você para segurar na tua mão, te levantar nesta noite, dizer para você, nesta madrugada, que você sabe nadar, que você tem um Deus que já te capacitou, que você tem um Deus que está contigo e Ele só quer que você seja aprovado, que você não esqueça quem você é, que você continue fazendo aquilo que os discípulos estavam fazendo, mesmo no meio da tempestade. Eles estavam o quê? Remando. E você? Parou? Vou morrer. Me joga no mar. Ou você está remando? Continua remando, porque quando você continuar remando, Deus vai vir andando sobre as águas para trazer a solução do teu problema, porque você sabe quem você é. E ainda que você caia no mar, você sabe nadar, porque você foi escolhido para vencer. Você não é derrotado nem fracassado. Deus é contigo. Dá um glória a Deus aí, por favor. Aleluia. Certo que nós já falamos de duas tempestades aqui. Aquela que nós causamos, a tempestade que somos aprovados, mas também tem aquela tempestade que vem, né, para nos destruir. Não tem? Tem tempestade, meus irmãos, que vem para nos destruir. Tem ocasiões na nossa vida que nós passamos por dificuldades que parece que vem para nos matar, para nos destruir, para nos impedir de viver aquilo que Deus tem para nossa vida. E eu quero finalizar falando para você dessa tempestade que vem para nos destruir. Tem ocasiões, amado, que os discípulos de Jesus, eles estavam todos juntos no mesmo barco, rumo a Gadara, tá? Eles estavam indo para Gadara, para uma cidade, era uma cidade próxima da Galileia, aonde os habitantes de Gadara, eles não acreditavam em Deus. Entenda que tá os discípulos, tá Jesus no barco, e eles estavam indo para Gadara. E aí entenda que no meio da viagem deles, veio uma tempestade muito forte, mas foi uma tempestade tão forte que os discípulos também esqueceram que sabiam nadar. Eles esqueceram que eles sabiam lidar, que ali no Mar da Galileia era um lugar montanhoso, o vento era natural na Galileia, no Mar da Galileia eles passaram por esse vento, por essas tempestades, porque era um lugar fechado, rodeado de montanhas. Então eles estavam adaptados, eles estavam acostumados a lidar também com tempestade. Só que essa tempestade aqui veio para destruir, para impedir o agir de Deus e o que Deus queria fazer. Amados, fique atento. Tem tempestades que vêm na nossa vida para nos impedir a viver a bênção que Deus tem para nós. Só que entenda que veio uma grande tempestade, uma tempestade tão forte que encheu o barco, que os discípulos ficaram desesperados, eles ficaram agoniados de ver tanto vento, as ondas, e os discípulos, eles
ficaram ali achando até que iam morrer. Só que Jesus estava onde? No barco. Só que Jesus, dessa vez, ele estava dormindo. Jesus estava o quê? Dormindo no barco. E aí eles se levantam e vão lá e dizem: Jesus, tu não te importa que venhamos perecer? E aí, igreja, a palavra vem dizer que essa tempestade, Jesus ele vai até a proa do barco e ele dá uma ordem para a tempestade se acalmar. Pois o Filho do Homem, ele tem todo o poder e a autoridade para acalmar essa tempestade que veio contra você. Essa tempestade que está tentando parar você e impedir você de viver o teu milagre. Entenda que Jesus estava no barco, ele estava dormindo. Ei, se Jesus está no teu barco, temer por quê? Ter medo do quê? Jesus está no barco? Então declara: Jesus está no meu barco, então não vou temer, eu não vou temer, eu não vou ter medo. Se Jesus está no barco, te acalma. Entenda que essa tempestade veio para destruir mesmo. O Satanás, ele veio destruir. Ele aproveitou que Jesus estava dormindo. Ele lança essa tempestade. Ele faz o mar se agitar. Ele diz: opa, Jesus está dormindo, eu vou aproveitar. Os discípulos se desesperaram. Ainda foram lá falar com Jesus se Jesus não se importava que ele estivesse perecendo e tal. Nós conhecemos a história. Mas Jesus, ele tem toda a autoridade. Jesus tem toda a autoridade para acalmar o vento, para acalmar a tempestade. Entenda que a palavra vem dizendo que quando eu falo que é uma tempestade para destruir, e nada mais, nada menos foi causada por Satanás para impedir aquilo que Jesus ia fazer. Por que que esse tipo de tempestade vem para nos destruir? Sabe quando a gente está muito perto de receber uma bênção? Sabe quando a gente está muito perto de receber um milagre? Sabe quando Jesus está muito perto de fazer algo extraordinário sobre a nossa vida? Satanás, ele vem com uma briga, com uma contenda, uma divisão, uma separação, uma confusão familiar, principalmente, uma destruição. É ou não é? Essas são a tempestade que Satanás, ele apronta e levanta contra a nossa casa, contra a nossa família para nos destruir. E aí a gente acha que Jesus está dormindo e que não vai fazer nada. E aí a gente deixa Jesus dormindo e aí se envolve na tempestade, se envolve no problema, na dificuldade, na onda toda, no vento todo. E aí quando a gente vê que a gente não está dando conta, a gente vai lá no barco que a gente está acordar Jesus. Entenda que se Jesus está no barco, você tem que confiar nele. Essa tempestade, ela foi ocasionada pelo próprio Satanás. Porque se a gente for continuar lendo o texto, no livro de Lucas, capítulo 8, que vem contando essa história, se não me engano, se a gente for continuar lendo na Bíblia, livro de Lucas, a gente vai ver que Jesus está indo para onde? Para Gadara. Para onde? Gadara. Jesus, ele ia fazer uma grande missão em Gadara. Jesus ia realizar algo muito grande em Gadara. Por isso Satanás, ele tentou destruir. Você está entendendo? Você está pegando a visão, então pega a visão. Pega a visão, porque se o diabo está tentando destruir, é porque ele já viu o que Jesus vai fazer na tua vida. Jesus estava indo para Gadara. Quem é que sabe aqui o que foi que Jesus fez em Gadara? Quem sabe aqui? Enquanto eu tomo uma água, quem lembra o que foi que Jesus fez lá em Gadara? Amém? Jesus foi para Gadara. Lembra que lá em Gadara havia um homem demoninhado de legiões, o gadareno, aquele que não vestia roupa, aquele que as correntes não aprisionava, aquele que vivia a maior parte da sua vida sobre os sepulcros nos cemitérios, aquele que quando Jesus encontra com ele, as legiões perguntam: o que tu vieste fazer antes da hora? Né? Não é tempo de vir me atribular. E Jesus liberta o gadareno. Olha aqui, pega a visão. Jesus estava indo para Gadara. Tinha uma missão em Gadara, libertar o gadareno. Jesus está no barco dormindo. Eles estão indo para um grande milagre, para algo extraordinário da parte de Deus. Sabe por que o diabo está botando essa tempestade aí para te destruir?
Sabe por que ele está fazendo todo esse vendaval, esse vento forte? Porque ele sabe que lá no fim dessa viagem, Deus vai fazer algo extraordinário na minha e na tua vida. Então esse tipo de tempestade é o próprio diabo que provoca, que ocasiona para que a gente não venha viver o nosso milagre. Então começa a glorificar a Deus aí, porque Deus está te fazendo pegar a visão para te vencer o mal, para você chegar em Gadara, para você chegar do outro lado e Deus operar o grande milagre na tua vida. Essa tempestade, ela é causada pelo próprio Satanás, porque ele sabe que nós estamos em direção certa, ele sabe que nós estamos indo em direção de uma grande batalha, a qual a Jesus já nos entregou a vitória, a qual Jesus está conosco no barco, a qual Jesus tem autoridade e nos dá poder e autoridade para vencer. Então, se essa tempestade veio para tentar te destruir, ó, acorda, pega a visão e reage. Sabe por quê? Jesus está no barco. E se ele está no barco, ainda que ele esteja dormindo, ele não perdeu o controle da tua vida. Satanás pode até tentar, ele pode até ocasionar, ele pode até fazer tempestade, mas diga comigo, ele tem autoridade para acalmar o vento. Ele tem autoridade nesta noite para mudar a tua história. Ei, papai está dizendo para você o que você tem para realizar. Se eu fosse você, eu não perdi uma noite dessa campanha, porque é como se você estivesse nesse barco, atravessando a Galileia, para chegar em Gadara, para viver o extraordinário de Deus. E amados, independente da tempestade que você esteja passando, independente do problema que você esteja vivendo, eu quero dizer, Jesus, ele está no barco da tua vida. Jesus, ele acalma a tempestade e nós iremos chegar do outro lado, cantando o hino da vitória, para viver o extraordinário de Deus sobre a minha e a tua vida. Não deixe a tempestade, o vento forte te parar. Continue remando. Continue o quê? Remando, porque ele vai vir andando sobre as águas para te tirar dessa tempestade. Continue crendo, porque mesmo que ele esteja dormindo no barco, ele não perdeu o controle. Ei, Jesus, ele está contigo. Jesus, ele está contigo nesta viagem, nesse barco. E ele tem poder e autoridade. O Senhor, para ele, tudo é possível. E aquele que crê nele recebe a vitória. Porque, amados, ainda que nós estejamos passando pelo momento difícil, entrega a direção na mão de Deus. Deixa ele estar no controle do barco da tua vida. Jesus está no controle do barco da tua vida? Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Tem alguém entre nós nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Ouviu essa palavra? Viu que Jesus não está no vento da tua tempestade? Vê que Jesus não está no teu barco? Sabe que ele não vai vir andando sobre as águas para te salvar? E sabe que Jesus está ali para te dar a mão. Você já tem Jesus na sua vida? Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você pode fazer isso nessa hora, nessa noite, nesse momento. Ou talvez você está nesse barco, no meio desse vendaval, no meio dessa tempestade, e você quer se reconciliar com ele também. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Entenda que existem tempestades que nós ocasionamos pela nossa desobediência, por não obedecer a palavra de Deus, por não obedecer a Deus. Eu dei o exemplo de Jonas. Tem tempestade que é para nos testar, para ver até onde vai a nossa fé, para que a gente continue remando no barco como estavam os discípulos. E aí sim, Jesus vai vir andando sobre as águas para acalmar o vento. Mas tem tempestade que vem para nos matar, para nos destruir, para nos acabar, causada por Satanás, porque ele sabe que nesse grande dia Deus vai te levar para um lugar, para uma grande obra. Então deixa o Senhor no controle do teu barco, porque essas tempestades que vêm para nos destruir é no momento que a gente pensa que Jesus não está trabalhando. Lembra do salmista quando ele diz que Jesus trabalha enquanto a gente descansa? Então deixa Jesus no controle do teu barco, porque ainda que ele esteja dormindo, ele tem o poder e a autoridade para acalmar o vento e acalmar a tempestade, para que você viva o seu milagre. Que essa palavra possa ficar no meu e no teu coração. Que essa palavra nessa noite possa tirar você do olho do furacão. Que essa palavra nessa noite possa tirar você da barriga do grande peixe pela sua desobediência, por não obedecer a Deus, a tempestade veio.
Ou talvez que nessa noite você seja aprovado por Deus, porque mesmo em meio à tempestade, você que está que nem o discípulo, continua remando, sem parar, sem desistir, resiliente no meio dela. E aí sim Jesus vai vir andando sobre as águas para acalmar esse vento. Mas se o Satanás, o inimigo da nossa vida, causou uma tempestade de destruição, lembra-se, Jesus está no teu barco. Ainda que ele esteja dormindo, nós vamos chegar em Gadara, e nós vamos chegar em Jerusalém, e nós vamos cantar o hino da vitória, porque o Senhor hoje, Ele acalma o vento, Ele acalma a tempestade, Ele acalma o vento e te abençoa nessa noite. Tu crê? Então receba essa palavra. Vamos orar para que Deus venha nos abençoar. Vamos orar para que o Senhor venha trabalhar na minha e na tua vida. Hoje nós vamos consagrar a água. Pegue seu copo com água. Amanhã nós vamos consagrar o óleo, tá? O óleo da unção. Para quem está entrando na próxima, sal, suco de uva e sexta-feira pão. Então já prepara esses elementos para que você venha consagrar. A água hoje é para você dar para sua família. Essa aqui eu já bebi, né? Mas eu vou consagrar a outra para meus filhos. Mas pega a sua água, vamos consagrar. Amém? Essa água para que venha ser curado, para que venha purificar, para que venha limpar, para que o Senhor venha nos abençoar. Amém? Glória a Deus. Pegue essa água, Senhor nosso Deus, Pai amado, nesse momento, nós consagramos, Senhor, essas águas que se encontram nas mãos dos teus filhos, que aonde essa água for colocada, seja no alimento, seja no suco, no café, seja para limpar a casa, seja para lavar a roupa, seja, Senhor, para tomar, para beber, que essa água esteja consagrada e ungida, que seja aquela água que flui do teu trono, que por onde passa leva vida e vida em abundância, meu Pai, que essa água tenha o poder miraculoso do céu para curar, sarar, libertar, limpar e purificar o ambiente, pois assim, Pai, nós oramos e consagramos essas águas, Pai, em nome de Jesus, amém. Já tome um pouquinho aí dessa água que já está consagrada, amém? Amanhã o nosso segundo elo, não perca. Se você entrou nesse propósito, faça essa aliança até sexta-feira, entenda que o inimigo vai causar situações para que você não faça a campanha, vai botar o sono, vai te deixar sonolenta, vai fazer de tudo, porque esse tipo de tempestade é para nos destruir. Mas Jesus está no barco, está dormindo e a gente vai chegar do outro lado, amém? Glória a Deus. Eu vou orar para que Deus venha acalmar a tempestade, para que o Senhor venha nos libertar nessa madrugada, para que a bênção de Deus seja sobre a nossa vida, amém? Senhor nosso Deus, Pai amado, nesse momento nós oramos, te agradecemos, meu Pai, pela primeira noite, pelo primeiro elo dessa campanha de oração, a qual, Senhor, nessa noite eu te peço que tu entre nesta casa, nesse lar, nessa família, acalme o vento, a tempestade da enfermidade, da contenda, da divisão, da separação, meu Pai, da porfia, da miséria, que essas tempestades, esses ventos que vem para matar, para destruir, para acabar, meu Pai, venha passar, porque o Senhor está no barco, e se o Senhor não tiver, o Senhor vem andando sobre as águas, e o Senhor está conosco, Pai, no controle de tudo e todas as coisas. Nos faz, Senhor, continuar remando em meio a essa tempestade, para que sejamos, Senhor, aprovados por Ti, para que sejamos, Senhor, dignos de receber as bênçãos que o Senhor tem para nos entregar. Então, Senhor, acalma a tempestade, acalma o vento, acalma o mar, repreende a doença, a obra de feitiçaria, umbanda, quibanda, magia negra, repreenda todo mal, Pai, sobre a vida desse povo, espírito da contenda, divisão, separação, da inveja, da miséria, meu Pai, vai saindo desta casa. Todo mal, Senhor, que está acometendo, prisionando esse lar, essa casa, essa família, nós já repreendemos no poder e autoridade do Teu nome, que bata em retirada nesta madrugada, meu Pai, que Tu abençoe Teus filhos, as Tuas filhas, que eles venham receber a vitória, a bênção de Deus sobre a vida deles, pois eu declaro e profetizo, Senhor, que o vento forte, o vendaval, a tempestade, Senhor, já passou, a cura vem para o que está doente, a libertação para aquele que está cativo, a provisão, Senhor, para aquele que está necessitado, porque a Tua palavra nessa noite vem dizendo que Tu és a fortaleza do pobre, que Tu és a fortaleza do necessitado na hora da angústia e do refúgio contra as tempestades. Então, Senhor, sobre a nossa vida não haja tempestade e vento forte, porque o Senhor é o Senhor que tem autoridade para acalmar o vento e a tempestade, pois nas Tuas mãos, Senhor, entregamos o controle das nossas vidas, nos dá uma noite em paz, o sono reparador, o sono do justo e o amanhecer do novo dia com novidade de vida, que o sol venha brilhar diferente nesta manhã, na nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa vida, porque as Tuas ricas bênçãos, as Tuas bênçãos dos céus e da terra, são
são declaradas e profetizadas sobre a vida dos teus filhos nessa noite. Recebe, toma posse em nome de Jesus, amém. Um abraço para Fátima Proença, a pastora Fátima Proença que está conosco, seja bem-vinda. Júlia Pereira, que Deus abençoe. A Fafá, que eu já falei agora. O Lobato, João, a Lerri e os demais aqui eu já falei o nome. Tenha uma noite abençoada, Débora Meda. Que o Senhor hoje entre quebrando o arco, despedaçando a lança da tua casa, Débora Almeida. Que o Senhor quebre as cadeias, as prisões, e que você possa viver e desfrutar aquilo que Deus tem para tua casa, para tua família, que é bom, que é perfeito, que é agradável. Aquilo que o inimigo está prendendo, aprisionando, o Senhor hoje desfaz e te entrega a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Vanessa, firme e forte, Deus é contigo, Ele é a tua força, Ele é a tua bloqueio, o teu refúgio contra as tempestades. O Senhor manda te dizer que Ele está no teu barco e que tu és uma bem-aventurada do Senhor. Então só confia nele, descansa nele, porque o Senhor está atento. Lembra que a primeira palavra que eu dei sobre tempestade, os discípulos estavam no meio de uma tempestade, eles estavam ali para ser aprovado e testado por Ele. Pois é, Jesus pode até não estar no barco, mas Ele vai vir andando sobre as águas e a vitória é certa em nome de Jesus. Toma posse da tua bênção. Francimar, não esquece o que o Senhor mandou que tu fizesse com João. Faz, porque foi o Senhor que está falando e é melhor obedecer. Que Deus abençoe a tua vida, Lu. Que Deus abençoe Francimar. Que Deus abençoe a Karine Leitão em Fortaleza, Jaqueline e Nayara lá em Santa Catarina. Tem pessoas aqui de São Paulo, tem pessoas, a Galciane no Jobim. Que Deus abençoe, que Deus a abençoe grandemente. Aperta o coraçãozinho. Juscelino, que Deus abençoe, e até amanhã, segundo elo, e eu creio que Deus vai trazer uma palavra poderosa também para a nossa vida. Eu creio que essa palavra hoje falou muito comigo, muito com você, e que a gente possa estar firme e forte, e que a gente não venha desobedecer a Deus, para que a gente não venha entrar em tempestade, para que a gente não venha ocasionar tempestade, e que a gente possa vencer as tempestades que são para sermos aprovadas, e aquelas que Satanás botar no nosso caminho para nos destruir. Jesus está no barco e Ele vai acalmar o vento e a gente vai viver a bênção de Deus. Que Deus abençoe e fique na paz de Cristo.